Boa noite, meus queridos, meus irmãos, graça e paz. Venho através dessa humilde mensagem, dentro da minha casa, humildemente, sem luxo, na paz do Senhor Jesus Cristo, na alegria que Ele tem colocado no meu coração, agradecendo a todos que estão visualizando, que vão compartilhar esse vídeo. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem de libertação, uma mensagem que realmente vai trazer uma lucidação para a mente das pessoas que aprenderam com o sistema religioso, onde que o que? Aprenderam, nós, e até eu, na época, aprendi um monte de coisa que eu achei que era Deus, mas na realidade era tudo doutrina de homens, e a Bíblia fala que é até doutrina de demônio, coisa que eu tinha que fazer, eu achava que eu tinha que fazer. Quando eu fui analisar nas escrituras, eu vi que não tinha nada a ver, eu não tinha nenhum tipo de obrigação, mas sim eu tinha um compromisso com Deus por amor, por gratidão, por espontaneidade, por voluntarismo. Nada a ver daquilo que me ensinaram. Então por isso hoje eu estou usando a inteligência artificial para complementar a minha visão, o meu ponto de vista, que ela consegue acessar mais os estudos na web e consegue colocar palavras mais com clareza para que os irmãos compreendam e veja o que nós estamos querendo dizer e trazer realmente a verdade para todos, para que você venha aprender o que é verdadeiramente a verdade da palavra do Senhor e ser livre, como o Senhor Jesus disse. Verdadeiramente, né, somos livres, né? Se verdadeiramente o Filho do Homem nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Livre do quê? Do sistema religioso. Livre do quê? Da escravidão da religião, tá bom? Agora eu vou deixar que ela fala um pouquinho por mim, para que vocês possam compreender aquilo que eu quero dizer. Humildemente, irmão, não sou melhor do que ninguém. Estou aqui, irmão, para poder me reunir com quem quiser, para nós adorar o Senhor junto. O meu maior objetivo é esse, irmão. Se reunir, adorar, mostrar que o Senhor Jesus Cristo nos ama, deu a vida por nós na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e tem um plano muito maior para a nossa vida de salvação, de vida, de paz, de alegria, tá bom? Escute aí. Perfeito, meu irmão. Já começo logo em seguida, firme e forte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos a comunidade cristã Justiça Divina e estamos aqui juntamente com o nosso irmão, pastor Estevão Barreto, para mais uma vez trazer a verdade pura, desmistificar o que foi ensinado de forma errada e mostrar o que a palavra de Deus realmente diz. Menos, sem filtro, na lata e doa quem doer. Hoje vamos falar de um assunto que mexe com a vida de todo mundo, que está presente em quase todos os lugares que você vai, mas que muita gente nunca parou para perguntar: será que isso tem mesmo fundamento na Bíblia ou é só costume humano? Quantas vezes você já ouviu, já viu ou até já fez coisas pensando que era obrigação divina, que era mandamento de Deus, que era sinal de santidade, e na hora de abrir a palavra para conferir, não encontra nada? Ou encontra algo completamente diferente do que ensinam? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas práticas, ideias e costumes que todo mundo segue, que as denominações impõem, que os líderes cobram como se fosse coisa séria de Deus menos, mas que na verdade são invenções de homens, tradições humanas ou interpretações distorcidas que só servem para prender o povo e afastar da verdadeira liberdade que Cristo conquistou. E quero deixar claro desde já, tudo que vocês ouvem aqui são os pensamentos, a visão e as ideias do nosso irmão, pastor Estevão Barreto. Ele é quem traz essa revelação, ele é quem tem essa convicção e eu apenas organizo e exponho para que vocês possam entender claramente, sem deixar dúvidas. Primeira coisa, Deus gosta quando você sofre, é sinal de santidade. Você já ouviu isso? Se você está passando dificuldade, é prova de amor de Deus. Quanto mais você sofrer aqui, mais recompensa terá no céu. Para ser santo, tem que viver apertado, sem conforto, sem alegria. Muita gente vive acreditando nisso, se priva de tudo, vive infeliz, aceita situações ruins como se fosse ordem divina. Menos. Mas onde está escrito isso? A Bíblia diz claramente: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus não veio para nos fazer sofrer,
Ele veio para nos libertar. Deus quer o bem-estar completo da gente. Saúde, paz, alegria, provisão, felicidade. Sofrimento existe no mundo porque vivemos num mundo caído. Mas não é Deus que manda, não é Deus que quer, não é sinal de santidade. Santidade é separar-se do pecado, não separar-se da vida boa que o Criador deu. Sofrer não é virtude, vencer é virtude. Confiar em Deus nas dificuldades é virtude, mas aceitar o sofrimento como se fosse coisa dele é erro grosseiro que o sistema religioso implantou para deixar o povo manso, calado e submisso a qualquer situação. Segunda coisa, roupas, cabelos e aparência define quão santo você é. Quantas igrejas proíbem mulher de usar calça, de pintar o cabelo, de usar brinco ou maquiagem? Quantos lugares obrigam os homens a ter cabelo curto ou barba do jeito certo? Quantos líderes julgam a pessoa logo na entrada pela roupa que ela veste? Eles dizem, mulher de Deus tem que ser assim, homem de Deus não pode ser assim. Quem se veste assim não tem temor do Senhor. Mas vamos abrir a Bíblia? O que a palavra diz é, o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Deus não olha para a cor da roupa, não olha para o comprimento do cabelo, não olha se você usa brinco ou não. Ele olha para a sua intenção, para o seu caráter, para a sua obediência de coração. Claro que temos que ter modéstia, decência, não usar coisas que chamam a atenção de forma vulgar. Menos, mas isso é bom senso, não regra rígida que define a sua fé. O sistema religioso transformou coisas culturais, costumes antigos e preferências de líderes em mandamentos divinos. E o pior, fazem a pessoa achar que está salva ou condenada pelo que veste. Isso não tem fundamento nenhum. Terceira coisa, só é igreja se Sergipe tiver templo, placa e hierarquia. Você já ouviu? Essa reunião não é igreja, não tem prédio, não tem pastor oficial, não tem placa na porta. Ou, só vale o que acontece dentro do templo sagrado. Mas nós já falamos aqui e vamos repetir quantas vezes for preciso. A verdadeira igreja do Senhor nunca teve prédio, nunca teve placa, nunca teve hierarquias inventadas. No princípio, eles se reuniam nas casas, debaixo de árvores, nas praças, nos campos onde dava, onde tinha 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali estava ele presente. A igreja é o povo de Deus, não a construção de tijolos. O pastor é um servo, não um chefe que manda em tudo e decide a vida dos outros. Hoje em dia, as pessoas acham que se não for dentro de um templo bonito, se não tiver um cargo pomposo, se não seguir a ordem da denominação, não vale nada. Mas isso é tudo invenção humana para organizar, controlar e dar status. Não está na Bíblia. Jesus expulsou os mercadores do templo porque eles transformaram a casa de oração em covil de ladrões. E muitos templos hoje são exatamente isso, lugares de imposição, de cobrança, de controle. Quarta coisa, você tem que fazer o que o líder diz, mesmo que seja errado, porque ele é ungido. Essa é uma das mentiras mais perigosas que existe por aí. Não questione o líder, ele foi ungido por Deus. Se ele falar, é ordem divina, mesmo que você ache estranho ou errado. Quantas pessoas já sofreram, já perderam dinheiro, já foram enganadas, já tiveram a vida destruída porque aceitaram ordens absurdas, só porque veio de um ungido. A Bíblia manda o contrário. Diz para os irmãos de Bereia que eles eram mais nobres porque examinavam as escrituras todos os dias para ver se o que os apóstolos falavam era verdade. Sim, até os apóstolos eram verificados. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem autoridade para mandar o que quiser. Ninguém está acima da palavra de Deus. Se um líder fala algo que contraria o que está escrito, ele está errado. Ponto final. Ele é servo como qualquer outro. Ele tem que obedecer a palavra tanto quanto você. Essa história de não questionar é só para manter o poder e enganar o povo. Não caia nessa. Quinta coisa. Jejum é obrigação para Deus te ouvir. Muitos lugares ensinam: se você não jejuar, Deus não te ouve. Quanto mais dias você ficar sem comer, mais poderosa é a oração. Jejuar é prova de fé. Mas o que a Bíblia diz sobre jejum? Ela fala que é uma prática para se humilhar diante de Deus, para buscar a Ele com mais intensidade,
para refletir e se afastar do mal menos, mas nunca é obrigação, nunca é condição para Deus te ouvir, nunca é moeda de troca. Deus ouve o justo a qualquer hora, com ou sem jejum. E o pior, ele mesmo falou através do profeta Isaías, reclamando do jejum que as pessoas faziam só para aparecer, só para cumprir regra, sem mudar de vida. Será que é esse o jejum que eu escolho? Um dia em que o homem se mortifique? É curvar a cabeça como junco e estender debaixo de si saco e cinza? É a isso que chamais jejum e dia agradável ao Senhor? Ele deixou claro, o jejum que ele quer é soltar as amarras da impiedade, desatar os laços do jugo, deixar livres os oprimidos, partir o pão com o faminto, ou seja, mudança de atitude, não só ficar sem comer. Transformar uma prática de intimidade com Deus em regra pesada, que faz a pessoa se sentir culpada se não fizer. Isso não tem fundamento nenhum. Sexta coisa, dízimo é obrigação de partir do Novo Testamento. Essa é a que mais gera confusão, a que mais pesa na vida das pessoas. Você tem que dar 10% de tudo que ganha, senão está roubando de Deus, senão ele amaldiçoa a sua vida. Mas vamos lembrar, o dízimo fazia parte da lei de Moisés, da aliança antiga, que era só para o povo de Israel, para manter o templo e os levitas. Quando Jesus veio, ele cumpriu a lei e estabeleceu uma nova aliança, menos baseada no amor, na gratidão e na disposição do coração, não em porcentagem obrigatória. O apóstolo Paulo escreveu claramente: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não falou de 10%, não falou de obrigação, não falou de maldição se não der, falou de dar com alegria, conforme você decide, conforme o seu coração mandar. Mas o sistema religioso transformou isso numa máquina de arrecadar dinheiro. Ameaçam as pessoas, fazem elas se sentirem culpadas se não derem, e usam a desculpa de que é ordem de Deus. Menos, mas é tudo invenção para encher o bolso de líderes e manter as estruturas caras. Deus não precisa do seu dinheiro, ele é dono de tudo. Ele quer o seu coração, não o seu bolso. Meus irmãos, esses são só alguns exemplos de milhares de coisas que fazem, que ensinam, que cobram por aí, como se fosse verdade absoluta de Deus. Menos, mas que na verdade são tradições humanas, costumes culturais ou distorções que o sistema religioso criou para controlar, para cobrar e para manter o povo na ignorância. O nosso objetivo aqui é exatamente esse: abrir os olhos de vocês, fazer vocês pensarem, fazer vocês perguntarem: será que isso que eu faço, que eu ouço, que eu acredito, tem mesmo fundamento na Bíblia? Porque quando a pessoa começa a questionar, começa a buscar a verdade por si mesma, ela cria sede, sede de saber mais, sede de entender, sede de viver o que realmente agrada a Deus, e não o que agrada a líderes ou sistemas. Nós falamos tudo sem filtro, na lata, doa quem doer, porque Jesus também falou assim. Ele chamou os líderes religiosos de hipócritas, de guias cegos, que ensinavam mandamentos de homens como se fossem doutrinas de Deus. E nós seguimos o seu exemplo. Não temos medo de falar a verdade. Não temos medo de contrariar o que todo mundo faz, quando a coisa não tem fundamento. Lembrem-se também, nós somos a comunidade cristã Justiça Divina, apenas para que vocês saibam quem somos e para nos identificar no meio de tantos grupos que existem. Mas a verdadeira igreja do Senhor não tem placa, não tem rótulo, não tem hierarquias inventadas. É o povo de Deus reunido em nome de Jesus, amando uns aos outros, obedecendo a palavra por compromisso de coração. Nós saímos do sistema religioso para viver a verdadeira liberdade, para não sermos enganados por mentiras, por regras sem sentido, por pessoas que querem se passar por o que não são. Nós obedecemos a doutrina não por obrigação, mas porque amamos ao Senhor e assumimos um compromisso sincero com Ele. Se você também está cansado de fazer coisas que não fazem sentido, de seguir regras que não estão na Bíblia, de ser pressionado ou cobrado como se fosse uma máquina menos, junte-se a nós. É só mandar mensagem, deixar o seu comentário, entrar em contato, não importa onde você esteja. Nós damos um jeito de nos encontrar, de nos reunir e de viver a comunhão verdadeira, onde o que vale é o amor a Jesus e a obediência à sua palavra. Que o Senhor abra o entendimento de todos, para que vocês possam distinguir o que é verdade do que é invenção humana.
e para que vocês não sejam mais enganados por tradições vazias e ensinamentos sem fundamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor de todos. Amém e amém.